questão de momento, de oportunidade que tem surgido em termos de conjuntura internacional, está claramente favorável a que surjam alternativas no sentido de fazer com que essa inflexão não se dê no sentido do aprofundamento e da aceleração do processo que a produziu, mas que essa inflexão se dê no sentido de resgate do efetivo papel que cabe e que justifica, desde a Revolução Francesa, que justifica a organização da sociedade na forma e no formato de Estado. Então eu acho que o que está em jogo hoje é quem resolve o problema, quem vai resolver o problema do futuro. Serão os Estados ou será o capital? É o setor privado ou é o Estado que vai resolver o problema? Eu acho que, e aí eu trago uma discussão que tem um outro ponto importante, um evento, um acontecimento importante que vai ter, e o Brasil é sede desse acontecimento, e é importante porque ele é promovido, é a Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, que vai acontecer em junho no Rio de Janeiro, e que de alguma forma vai definir o que vai ser o mundo daqui para frente. E de novo, neste cenário da Rio+20, na cúpula das nações, na Rio+20, serão debatidos exatamente estes conflitos. Qual o papel dos Estados e qual o papel do setor privado. O processo todo está sendo conduzido para Rio+20 para garantir a hegemonia do setor privado na definição do que seja um desenvolvimento sustentável. Está se esquecendo, a sociedade não tem participado desse processo, e nem mesmo os governos ditos ou com expectativas de serem progressivos, nem mesmo esses governos têm pautado no sentido de resgate do papel efetivo do Estado como instrumento, como institucionalização da sociedade. E aí eu venho na questão, de novo, resgatando da história, desde a Revolução Francesa, que tudo surge a partir de um núcleo chamado sociedade, que foi uma opção que a civilização escolheu, a civilização humana, de viver. Uma opção de forma de viver em sociedade. Só que sociedade significa, na forma como está estruturada, significa 3 componentes que não se separam. O primeiro é a questão componente espacial, geográfico. A sociedade se reúne em torno de algo material, uma terra, um limite geográfico, uma cerca, A sociedade se une, ou ela existe, ela se justifica a partir de uma estrutura de institucionalização, que significa Estado, que é uma estrutura que define responsabilidades, o papel de cada indivíduo dentro da sociedade, direitos, responsabilidades e deveres, mas tem um terceiro componente que define praticamente o que seja uma sociedade, que é a questão da perenidade. O que significa perenidade? O Estado é para sempre. O Estado não é para esta geração. O Estado não é para um tempo limitado. Ele é para um tempo infinito. E aí nos traz um debate que pega muito a questão ambiental, que será o grande tema, o grande foco lá na Rio+20, mas pega uma questão crucial para o nosso debate em termos de justiça fiscal, que é quem defende o direito das gerações futuras. A geração futura é um sujeito de direito que não tem o privilégio de participar do momento presente da democracia, mas que vai sofrer as consequências das decisões do Estado e das organizações hoje. Este assunto é solenemente abandonado nos debates porque o setor privado não tem resposta para ele. O setor privado promete, embora não tenha cumprido, os últimos 20 anos demonstram, ele promete que o livre mercado, as livres forças de mercado, resolverão o problema do bem-estar social. E chegará um momento em que esta riqueza produzida será distribuída e todos se aproveitarão. É a promessa. O que se verifica nos últimos 20 anos é exatamente o contrário. Nós tivemos um aumento de riquezas de praticamente quintuplou nos últimos 20 anos,
o mundo teve um crescimento em termos de acúmulos de riquezas. No entanto, toda essa riqueza, ou 70% dessa riqueza, está nas mãos de 20% da população mundial. E 50% da população mundial detém 2% da riqueza. Então, o sistema neoliberal de geração de riqueza demonstrou que, deixou claro, que sem Estado, que sem estrutura de Estado protetor, o processo de concentração de renda é brutal. Ora, voltando à questão de que cabe o Estado, sim, e somente ao Estado, a defesa intransigente do direito da geração futura, então, de certa forma, aceitar a submissão do Estado à lógica que destrói a própria geração presente, a lógica concentradora, significa que os Estados, de alguma forma, estão cometendo um crime contra um direito sagrado. A nossa Constituição diz isso, que nós temos que preservar o direito das gerações futuras. Eu acho que, e aí voltando aqui à questão do diagnóstico que o Márcio faz, eu acho que é um diagnóstico perfeito, que na verdade esta sociedade que tem como pressuposto abarcar todos, de fato ela não abarca todos. Há um determinado grupo desta sociedade que não mais pertence a ela, já que não mais se submete à organização institucional chamada Estado. E são um grupo de segmentos, a gente costuma chamar isso de mercado ou capital, na verdade são pessoas. É um grupo de pessoas que se colocam numa posição de submeter Estados. E aí nós temos empresas, países de empresas e não empresas de países. Então é preciso, toda a doutrina neoliberal que visava profundamente, dizia abertamente, dizia claramente, muitos políticos, inclusive brasileiros, defendiam isso, presidentes da República, inclusive, de que era preciso diminuir o tamanho do Estado, privatizar aquilo que é do Estado, passar para o setor privado porque ele é mais competente, e de que a economia e o desenvolvimento depende da privatização, e que a economia e o desenvolvimento depende, que o bem-estar de todos depende do setor privado e não mais do Estado. Colocando no limite, jogando para o limite, esse liberalismo exacerbado não se contenta somente com a diminuição do tamanho do Estado ou com a redução do papel do Estado. Ele precisa, para garantir o aumento incessante, estratosférico dos lucros, ele precisa se apropriar do Estado. E é por isso que a gente tem hoje uma estrutura de Estado que, em princípio, seria a institucionalização da sociedade como um todo, inclusive dos capitalistas, mas ela significa hoje o quê? Um instrumento à disposição do setor do capitalismo financeiro internacional e do capitalismo das grandes corporações. O Estado passa a ser um instrumento à disposição dessas instituições para, agindo sobre a sociedade, promover o aumento crescente e incessante dos lucros. Uma situação absolutamente de apropriação, de sequestro das estruturas estatais. Eu acho que nós precisamos, e aí voltando para a nossa realidade, voltando para o Brasil, nós vivemos isso. Isso é um processo internacional e o Brasil não está fora disso. É fundamental que nós, servidores públicos, e não apenas nós, que a sociedade se torne protagonista na defesa intransigente do Estado, na concepção do Estado, instituição da sociedade como um todo, e que liberte o Estado. Precisaríamos fazer um grande movimento para libertar o Estado. O Estado aprisionado pelo capital precisa ser libertado, para que, a partir desta libertação do Estado, ele possa também agir sobre o capital, para que ele possa também possa ser protagonista na promoção de um sistema tributário progressivo, de um sistema tributário que distribua a renda, de um sistema tributário que não gere pobreza. Somente a partir do momento que eu consigo criar as condições para que o Estado se liberte, é que eu vou conseguir as condições para que o Estado atue sobre determinados segmentos. Enquanto o Estado está capturado por esses segmentos,
nós teremos a perpetuação dos sistemas, o aprofundamento dos sistemas regressivos. Todos nós sabemos, que é fundamental, é imprescindível que o nosso volume de arrecadação e de tributação pese mais sobre renda e patrimônio e menos sobre consumo. Todos nós sabemos. Isso é condição para que o sistema não produza desigualdade. O sistema tributário brasileiro, por ser regressivo, ele acaba de alguma forma comprometendo ou tornando inócuo todo e qualquer esforço que se faça em termos de gastos sociais. Porque o sistema que produz injustiça, quanto dinheiro se gasta para corrigir essas injustiças? Se pudéssemos medir, colocar uma nota para a regressividade e progressividade, podemos dizer: o sistema tributário brasileiro tem nota 3 em regressividade, e o sistema de gastos sociais, não estou falando de gastos gerais da União, ou dos estados, ou dos municípios, tem nota 3,1 em progressividade. Uma progressividade resultante marginal. O esforço que o gasto público precisa fazer para neutralizar o desnivelamento, ou o desequilíbrio, ou a tensão produzida pelo próprio sistema tributário é muito grande. Nós geramos gastos que são absolutamente inócuos. O Brasil é um país rico, todos nós sabemos, mas um país de povo majoritariamente pobre. Como se muda isso? Se muda isso com a libertação do Estado da sua submissão ao capital internacional. O capital não existe mais capital nacional, capital internacional. Então é a libertação do Estado brasileiro e dos Estados. Quem promove isso? Eu não tenho dúvida de que o Estado constituído, o governo, tem um papel fundamental nesse processo. O governo não é e não deve ser considerado reflexo única e exclusivamente das forças de pressão. O governo tem uma lógica ideológica pelo qual ele está lá, e ele tem um compromisso com esta lógica e esta ideologia. Claro, quando a gente diz, enquanto não tiver mobilização social não vai acontecer, a gente joga para uma situação de futuro, joga para o povo, mas o governo tem um papel protagonista nesse processo que precisa ser cobrado. Né? O governo tem um compromisso sério com as gerações futuras, em nome do Estado, em nome da institucionalização, e precisa ser cobrado. A sustentabilidade que vai se buscar na Rio+20 e que vai colocar em xeque exatamente essas concepções e que vão ser reflexo da crise, quer dizer, as decisões da Rio+20 vão ser profundamente afetadas pelo reflexo da crise, e vai colocar em discussão exatamente essa questão. Resgata-se o papel do Estado como protagonista, usando, aí sim, entra, e somente assim, que entra a questão da importância do serviço público e da importância do sistema fiscal e da importância de se lutar por um sistema fiscal mais justo. Somente a partir desta concepção de que realmente é preciso resgatar o papel do Estado, que é preciso libertar o Estado do capital e que é preciso fazer com que o Estado assuma a sua responsabilidade com as gerações futuras, somente assim é que a gente cria ambiente propício para exigir isonomia de tratamento entre as rendas decorrentes do capital e do trabalho. Talvez pudéssemos, no limite, pedir isenção do imposto de renda do trabalhador, alegando a isonomia. Claro que não é isso que queremos. Não é isso que eu quero. Eu quero que a renda seja tributada. O que eu não quero que seja tributada exageradamente é o consumo. Mas quando a gente coloca em xeque que as rendas do capital têm tratamento privilegiado, e quando o trabalhador percebe isso, porque por enquanto não se percebe, esse é um assunto opaco, e nos cabe agora, como agentes da fiscalização, como agentes da tributação, nos cabe, e aí pegando o gancho que o João colocou, nos cabe aqui uma responsabilidade muito grande com o futuro. Ou nós, que conhecemos o assunto, nos tornamos
disseminadores disso, para que a sociedade, sobretudo os trabalhadores, assumam e se apropriem do debate, ou nós nos tornamos instrumentos para desprivatizar o debate sobre o sistema fiscal, tornando-o público, ou nós somos coniventes com o que vai acontecer.